Oeste urgente para nossa audiência. A defesa de Bolsonaro diz que esse presidente não autorizou vídeo de inteligência artificial. Doutora Kátia Magalhães, a gente está vendo aqui na tela o vídeo que foi rodado no sábado durante a conferência do PL, a conferência que oficializou o nome do Flávio Bolsonaro, a candidatura dele à presidência. Bom, e ele tinha dois caminhos, né? Dizer que se autorizou ou não. Tá aí, então, defesa bateu o martelo, disse que não foi autorizado esse vídeo de inteligência artificial. Doutora Kátia, agora vamos lá, vamos para esse caso aqui. Quero ouvi-la a respeito, porque o primeiro ponto é, o Bolsonaro está incomunicável. O Alexandre de Moraes não permite que o Bolsonaro receba visitas, inclusive do próprio filho. A gente tem o prazo de 30 dias e também tem o prazo de 90 dias para qualquer pessoa, então ninguém consegue ter contato com o presidente Bolsonaro. Bolsonaro não pode escrever carta. Bolsonaro está pior que nos tempos medievais. Ele não pode escrever carta, não pode mandar um pombo correio, não pode ligar, não pode fazer absolutamente nada. Ele está incomunicável, completamente isolado. E aí quero te ouvir a respeito, doutora Kátia, o que isso vai mudar agora, porque eu ia até trazer aqui os pontos em relação a juiz de execução penal e sobre a pessoa não ser obrigada a produzir prova contra si mesma. A Constituição permite que nós não faça prova contra si próprio. É uma coisa, garantida por lei antes do Alexandre de Moraes. A gente não sabe agora como é que fica isso. Também quero te ouvir um pouco a respeito da justiça eleitoral, como fica nesse bololô todo. Olha, tudo errado, Geise. Vamos começar pelo final, vamos começar por essa decisão de ontem do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes jogou a rede e traçou uma verdadeira armadilha para o presidente Bolsonaro. Ele colocou o Bolsonaro numa verdadeira encruzilhada. Porque observe, se Bolsonaro reconhece que não autorizou o tal do vídeo, ele escapa de voltar para a papudinha, mas em compensação ele deixa a candidatura de Flávio Bolsonaro inteiramente exposta, sabe-se lá a que tipo de consequência danosa. Por outro lado, se ele admite que autorizou, que tinha ciência do vídeo que autorizou, ele corre o risco de voltar para a papudinha, uma encruzilhada insuportável para qualquer ser humano, né? O direito penal ele não exige que os indivíduos sejam heróicos, esse é um princípio muito básico do direito penal. Mas quem se importa ainda com o direito penal nesse país, com toda certeza, não é o Alexandre de Moraes. Veja, essa decisão nos autos de uma execução penal, em primeiríssimo lugar, Alexandre de Moraes ele tem que se convencer, esse senhor deve sofrer de síndrome de múltipla personalidade. Ele não é juiz de execução penal, ele acha que é juiz de tudo nesse país, mas ele é, ou pelo menos deveria ser, juiz do Supremo Tribunal Federal. Ele não tem competência para opinar em execução de pena, mas ele opina e está de lá canetando, ditando a forma como Jair Bolsonaro tem que cumprir a sua pena injusta. Primeira irregularidade. Outra irregularidade, Alexandre de Moraes não tem mais competência em matéria eleitoral, ele não é mais juiz do TSE e os autos, de novo, são autos de uma execução penal, não tratam de matéria eleitoral, mas ainda assim ele se imiscui em todas as áreas onde ele bem entende. Essa decisão ela está errada do início. Essa decisão ela foi baseada numa pseudo, e por que eu falo pseudo? Porque é uma cautelar que não tem lastro legal, não tem lastro na lei. Se você for procurar lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, você vai encontrar uma lista de cautelares que o juiz pode impor a condenados em ações penais. E se tratando de direito penal, gente, a interpretação ela tem que ser restritiva, porque o que está em jogo aqui é a sacrossanta liberdade do indivíduo de ir e vir. Então, o juiz que estiver debruçado numa ação penal, até numa ação de execução penal, ele não pode se dar ao luxo de canetar o sabor dos seus próprios caprichos. Mas Alexandre de Moraes canetou, como já é do seu hábito, e proibiu Jair Bolsonaro. Proibiu Jair Bolsonaro de quê? De ter acesso a redes sociais. Cautelar que não existe na lei. Proibiu lá atrás. Agora, nessa decisão de ontem, ele veio dizer, para surpresa de todo mundo, que havia proibido Jair Bolsonaro de disseminar manifestos de cunho político. Quer dizer, ele sequer
sabe a natureza das pseudocautelares que ele impõe. Num dia, Jair Bolsonaro dormiu achando que ele era apenas indevidamente proibido de acessar redes sociais. Ontem, ele descobriu que era proibido também de divulgar manifestos políticos. E vocês querem saber do que mais? O Alexandre de Moraes, ele tem a coragem, a ousadia de colocar nessa decisão de ontem que Jair Bolsonaro teria violado a legislação eleitoral. E sabe o que Alexandre de Moraes entende por legislação eleitoral? Não é nenhuma norma aprovada no Congresso, no Parlamento, nada disso que a gente entende por legislação stricto sensu. É uma resolução do TSE, que não é legislação coisíssima nenhuma, é só uma norma administrativa. Olha como está tudo errado. É arbítrio em cima de arbítrio, insegurança jurídica profunda, e agora vem a defesa de Bolsonaro dizer que não tinha ciência, quando deveria ter esfregado na cara de Alexandre de Moraes todas essas irregularidades, incluindo a inexistência dessa cautelar lá na lista do 319 do CPP, incluindo as violações crassas ao princípio da legalidade estrita. Então, é arbítrio em cima de arbítrio e, infelizmente, os advogados e a classe política têm se recusado a enfrentar esses arbítrios da forma como deveriam ser enfrentados, verbalizados em ótimo português, inclusive via descumprimento na cara dura de uma decisão tão despótica quanto essa. Mas a defesa veio e entrou no jogo de Alexandre de Moraes, disse que Bolsonaro não tinha ciência, agora pode sobrar feio para a candidatura de Flávio. Que pena que a classe política não revogou essas resoluções legislativas do TSE, que pena, nós estamos colhendo todos os frutos venenosos da inércia da nossa classe política, uma classe política que convenientemente dormiu anos a fio e agora está aí todinha à mercê de caprichos de um togado sem um único voto popular. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.